Benvenuti ao mio canale. Eu sou o Fabrício. Eu quero passar para vocês algumas situações que eu estou vivendo como um depósito, um repositório das minhas ideias, da forma que eu vejo a vida. Eu acredito que a minha situação e os aprendizados que eu tive nesse período vão ajudar as outras pessoas que estão passando por algo parecido, né? Hoje é dia 3 de fevereiro de 2024 e eu estou passando por um processo de um câncer, estou tratando um câncer, estou com uma infecção no fêmur. Essa infecção no fêmur, no momento, estou com a previsão de uma cirurgia de risco no fêmur para retirada de uma haste e o tratamento da infecção. E estar nessa situação trouxe algumas observações sobre a vida. Então, observações não apenas naquilo que eu faço, na forma que eu vejo, mas também na intensidade e na forma daquilo que eu estudo. Eu estudo de forma autodidata, já faz alguns anos, quase 10 anos, a filosofia. Até estou lendo aqui no Kindle um livro muito bom do existencialismo, que fala sobre Sartre e outros filósofos, principalmente franceses, né? E juntar a filosofia com a minha situação de vida está trazendo novas formas de reflexão, de pensar a vida, de pensar sobre saúde, sobre felicidade. E a mensagem que eu quero trazer hoje para vocês é a seguinte, que você tem um grupo de filósofos que são os estoicos, e esse grupo de filósofos, eles são da Roma Antiga, século I ao século VI depois de Cristo. E eles vão falar o seguinte, que a nossa saúde, a nossa felicidade, quando elas dependem de coisas externas, elas não estão sob o controle da gente. Então, um exemplo muito bom que um desses filósofos, o Sêneca, ele escreveu, no caso, né, em uma das cartas, é que a sua saúde não depende de você, ela depende muito da sorte. Claro, se você tiver uma vida desregrada, você comer que nem um maluco, beber demais, usar drogas, a sua saúde vai acabar. Só que ainda assim tem gente com saúde perfeita que descobre uma doença, que era o meu caso. Gente com saúde perfeita que sofre um acidente, que perde um membro, que fica no fundo de uma cama. Então, nesses momentos você tem que ter a consciência que a sua saúde, ela nunca foi sua. Da mesma forma que o resultado do que nós fazemos não depende de nós, depende muito da sorte. A intensidade com que você trabalha, sim. A forma com que você trabalha, a intensidade do seu trabalho é algo que traz resultados. Só que os resultados não dependem do seu esforço. Então, um exemplo muito bom que a gente pode dar é a pessoa que, vamos dar um exemplo, né? Trabalhou um ano inteiro na sua fazenda e tirou 1 tonelada de trigo do solo. Trigo, milho, soja, tudo faz. O vizinho trabalhou 9 meses e tirou 2 toneladas. Ou seja, o trabalho seu foi muito maior, mas o resultado foi menor. Porque o resultado não depende de você. Da mesma forma, a nossa saúde. A nossa saúde
em alguns momentos não depende da gente. E o que a gente pode fazer não é se conformar, mas sim ter consciência que não é uma punição, não é culpa nossa. Nesses momentos em que vamos dizer assim, a sorte não sorri pra gente, né? Ela vira as costas. Não é culpa nossa, não, como se diz, não estamos pagando pelos nossos pecados, ou pecado de uma vida passada. Não é isso. Nós simplesmente não tivemos sorte. E a sorte e o azar, elas independem da gente também. Elas acontecem, a gente querendo ou não. A questão é como nós visualizamos isso e como nós interagimos com essas coisas que acontecem na nossa vida. É mais uma questão... Tem alguns coaches, né, que falam, mindset, esquece, isso daí é besteira. É você ter consciência da nossa realidade e das nossas capacidades e incapacidades quanto ser humano. A Sêneca tem duas frases, de novo Sêneca, né, muito boas, que são o seguinte: o segredo da felicidade é você ter sabedoria para identificar as coisas que você não tem controle. E aí o segundo ensinamento é você ter a coragem e a força de vontade necessárias e suficientes para poder mudar aquilo que você tem controle. Então, eu não tenho controle sobre o resultado do meu tratamento. Eu não tenho controle se eu vou ser curado ou não. Só que eu tenho controle de fazer o tratamento de forma correta, de tomar as medicações, de seguir o que a minha médica manda, as médicas no caso, né? Não é uma só. Então, a visão que você tem sobre, falar de uma forma bonita, sobre os infortúnios, sobre o azar que a vida traz, e que ninguém está a salvo disso, todos nós vamos passar por isso em algum momento da vida, de formas diferentes, é o que pode diminuir o seu sofrimento. Então, eu já tive depressão também, já fiquei muito mal por conta da depressão. E eu não tinha essa visão da vida. Estudar filosofia, estudar os antigos estoicos, os antigos gregos, os antigos grandes filósofos romanos e da Grécia Antiga está me trazendo novas visões, novas possibilidades de reduzir o sofrimento do tratamento, melhorar a minha condição psicológica e, a partir disso, tentar passar um pouquinho daquilo que está me ajudando, que está me fazendo bem para pessoas que talvez precisem disso também nesse momento. Então, o vídeo seria esse, é um vídeo bem curtinho, é o primeiro vídeo, né? Tanto que eu estou fazendo improvisado aqui na minha cozinha, a máquina tocando, o ventilador, mas a mensagem é essa: as coisas ruins vão acontecer, você querendo ou não. Não é para você se sentir derrotado, como uma punição, como você não sendo merecedor da felicidade. Você pode, não estou dizendo que você deve, mas você pode tentar construir uma outra visão. Uma visão de que, como nós não temos controle sobre as coisas que a vida nos traz, sobre a nossa saúde, sobre a família que a gente nasce, a condição social, o local que nós nascemos, a única coisa que nós podemos fazer é aprender a lidar com isso, aprender a identificar que nós temos controle do que nós não temos e ter a coragem para mudar aquilo que nós temos controle, aquilo que nós podemos efetivamente fazer uma mudança. Então,
como eu posso dizer, não vai trazer solução? Não vai trazer solução nenhuma, porque eu brinco que eu não posso abrir o meu abdômen e tirar os linfomas que eu tenho aqui dentro. Só que eu posso ver de forma diferente essa doença e ver o que eu posso fazer para melhorar nesse período da doença como ser humano e conviver com ela, conviver com os sintomas dela, com os sintomas do tratamento de uma forma que seja com o menor sofrimento possível. Tá? Então, talvez a partir disso que eu falei, você que está assistindo talvez possa ter uma ideia diferente daquilo que está passando com você. Não é para desistir, não é para se dar por derrotado, mas sim para ver a vida de uma nova forma. Talvez seja, eu não diria uma oportunidade, mas uma guinada. Você estava nesse caminho e a vida te fez seguir esse caminho, certo? Você estava aqui e a vida te faz seguir aqui. E a partir desse momento você pode ter atitudes que tornem a sua vida com menos sofrimento, com menos tristeza, com menos dor, com menos angústia. E dar valor à vida mesmo, ao momento presente que você tem. Você olhar a sua vida como um período de possibilidades infinitas. Mas eu tô no fundo de uma cama, eu tô como eu, com câncer, eu tô afundado na depressão, eu tenho uma deficiência física, que como eu também tenho desde a infância. Sim, você pode ter tudo isso, pode ter muito mais. Só que nada disso te limita aqui dentro. Aqui, por mais que nós vamos sofrer, por mais que o sofrimento é inevitável na vida de todos, de alguma forma, aquilo que nós podemos aprender com o sofrimento, aquilo que nós podemos melhorar em nós mesmos para diminuirmos o sofrimento, eu acredito que seja um bom ponto de partida. Não é a solução de tudo, porque não existe solução mágica, isso não existe mesmo. Mas para começar, para talvez plantar aquela sementinha de uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver a vida, talvez seja um bom começo. Então, tem um livro do Epicteto, se não me falha a memória, que é muito bom, que é A Arte de Viver. É A Arte de Viver, do Epicteto. Ou você tem um livro também muito bom, eles são todos bem curtinhos, bem tranquilos de ler, a leitura muito gostosa, muito boa, que é sobre a brevidade da vida, do Sêneca, que são ótimos. A pessoa que está passando por momentos de dificuldade pode tirar muitos e muitos ensinamentos daqueles livros. Então, para concluir o vídeo, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Nos períodos em que eu estiver bem, em que eu estiver disposto e ter clarificado essas ideias na mente, eu vou fazer novos vídeos e postando aqui. Não garanto regularidade, porque não sei o dia de amanhã, só tem um momento presente. E eu espero que tenha ajudado você de alguma forma, tenha tornado esse período de dificuldade um pouco menos penoso, e talvez até ter te dado uma esperança de passar por esse momento em condições melhores. Então, boa sorte para vocês, para mim, e que todos nós possamos melhorar um pouco a cada dia, talvez um dia nos encontrarmos por aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.